Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Pelo menos desde a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, temos presenciado um presidente da República muito preocupado com a obtenção de informações. E informações sobre o quê? Seriam essas informações algum dado muito relevante sobre como conter a pandemia ou como alavancar o nosso cenário econômico, como nos fazer sair dessa crise econômica sem precedentes? Seria esse o tipo de informação que Jair Bolsonaro busca com tanta ansiedade? Acredito que não, pelo menos não é o que tem sido noticiado. Ao que tudo indica, Bolsonaro estaria mesmo muito preocupado em rastrear, em fazer devassas na vida privada de cada um de nós, quase como se vivêssemos em uma situação de guerra ou de guerra iminente, praticamente um Big Brother do romance 1984. Já falei um pouco a respeito aqui no canal. Se não tiverem lido o romance, aconselho que leiam. É uma leitura clássica e bastante oportuna para o momento que estamos vivendo. Só para ilustrar essa enorme inquietação presidencial na área de informações, na área de inteligências, eu gostaria de aludir aqui a dois fatos muito recentes que têm sido bastante divulgados pela mídia e divulgados em cores bem destacadas, bem sombrias e que efetivamente tem tudo para despertar a nossa preocupação, a nossa inquietação enquanto sociedade civil. O primeiro fato diz respeito a CEOP. O nome assim parece até engraçadinho, mas é uma determinada secretaria ligada ao Ministério da Justiça e que, a toda evidência, estaria sendo desviada das suas funções institucionais para a realização de certos dossiês sobre a privacidade de algumas pessoas que seriam consideradas oponentes, entre aspas, da pessoa Jair Bolsonaro. Já tratei um pouco aqui desse fato escandaloso, mas ainda estou no aguardo da resposta do senhor André Mendonça, nosso atual ministro da Justiça, no âmbito de uma ação proposta no Supremo, em que ele dispõe de 48 horas já em curso para explicar ou ao menos para tentar justificar a situação. Assim que ele fornecer alguma resposta, qualquer que seja ela, tratarei desse assunto novamente no canal. Prometo que não vou esquecer desse tema tão sério. A segunda notícia diz respeito à reestruturação da ABIN, da nossa agência de inteligência, que por força de uma portaria de sexta-feira, da última sexta-feira agora, ganhou um novo núcleo. E qual é propriamente a função desse novo núcleo? Segundo a publicação no Diário Oficial, esse núcleo se destina, dentre outros propósitos, a assessorar órgãos públicos no enfrentamento de ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade. Essa seria a definição precípua de uma das novas funções desse núcleo. E agora pergunto aqui a vocês, o que vocês entendem por ameaça à segurança e à estabilidade?
Gostaria muito de ouvir. Deixem suas colocações aqui nos comentários. Gostaria de saber qual é a percepção de vocês acerca dessa expressão. Bom, acredito que essa expressão seja tão vaga que possa abranger desde a colocação de uma bomba, de um explosivo no Palácio do Planalto, até a publicação de alguma opinião, de alguma matéria que seja considerada ofensiva à pessoa do nosso governante de plantão. Essa é uma daquelas expressões que de tão vagas, que de tão amplas, chegam a perder, chegam a ser vazias de sentido, não significam absolutamente nada, já que, dependendo da pessoa que estiver interpretando, pode significar tudo, pode significar qualquer tipo de conduta. Como vocês sabem da experiência da história, governantes de viés bem totalitário, bem autoritário, adoram lançar mão desse tipo de expressões extremamente vagas, exatamente porque essas expressões permitem ao governante, ao líder, realizar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de desmando sob o manto de uma legalidade. Afinal, se essas expressões abrangem qualquer tipo de conduta, qualquer tipo de conduta que venha a ser reprimida pelo governante estará em perfeita consonância com a lei. E aqui lembro a vocês que todos os desmandos, todos os horrores de regimes como aqueles capitaneados por Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, todos eles, Trujillo, do qual já falei um pouco aqui no canal, todos eles se encontravam sob esse tal manto, esse manto bem fictício de legalidade, e exatamente graças ao uso de expressões muito vagas. Portanto, sempre que vocês depararem com alguma lei, com algum decreto, alguma portaria que faça uso de uma expressão sem sentido, sem uma conotação definida, eu acho que a partir daí vocês já têm motivos para ficarem inquietos. Essas duas notícias que mostram a toda evidência a enorme preocupação do presidente da República em rastrear o âmbito privado das nossas vidas, essas notícias se encontram em perfeita linha, em consonância com uma terceira, a mais lamentável de todas, que guardei para o final. Segundo a revista Piauí, em uma reportagem que foi disseminada, que foi repercutida pela Gazeta do Povo, como vocês observarão, no link que vou deixar aqui na descrição do vídeo, Bolsonaro já teria cogitado de uma invasão militar ao Supremo e da retirada dos 11 ministros. Isso mesmo, vejam a que ponto nós podemos ter chegado. Segundo essa reportagem, que deixarei aqui para que vocês verifiquem em todas as linhas, segundo essa reportagem, esse arrobo de fúria do presidente da República teria sido manifestado durante uma reunião com seus ministros militares, logo após a decisão do ministro Celso de Mello de divulgar aquele vídeo da reunião ministerial do dia 22. Lembram desse episódio? Um episódio muito divulgado e, inclusive, bastante comentado aqui no canal. Ao que tudo indica, segundo fontes da revista Piauí, reitero eu, e repercutido pela Gazeta do Povo, Bolsonaro teria nutrido e manifestado essa intenção
aos seus ministros militares. A veracidade dessa notícia nós realmente não podemos atestar, embora ela seja proveniente de duas fontes de mídia bastante confiáveis, em particular a Gazeta do Povo. Contudo, ela também está em linha com a conduta presidencial manifestada naquela época, com os arrobos do presidente da República, com o seu apoio a seguidores, a manifestantes que clamavam pelo retorno do AI-5, pelo retorno de uma ditadura militar, pelo fechamento do Supremo e pelo fechamento do Congresso. Vocês lembram de todos esses eventos? Lembram daqueles intermináveis domingos em que Jair Bolsonaro se unia aos seus apoiadores e os abraçava, bastante risonho, vendo todas aquelas faixas de pedidos de fechamento das casas parlamentares e da nossa Suprema Corte? Lembram disso? Infelizmente, tive que comentar um pouco aqui todos esses eventos bem degradantes que mostram o perfil um tanto autoritário do nosso presidente da República. Acho que em relação a essa matéria da revista Piauí repercutida pela Gazeta do Povo, não preciso tecer aqui maiores considerações. Acho que o próprio teor da notícia já fala por si só e já nos deixa muito alertas diante da enorme gravidade da situação e, sobretudo, dos riscos às nossas liberdades individuais, como tem frisado tanto aqui no canal. De toda forma, acredito que enquanto nós tivermos ainda aqui no Brasil veículos de imprensa que divulguem esse tipo de notícia, e aqui só nesse vídeo me referi a notícias divulgadas em 3 veículos diferentes de imprensa, ou seja, Estadão, Piauí e Gazeta do Povo, 3 veículos distintos. Enquanto nós tivermos a imprensa ainda capaz de exercer o seu papel, de disseminar, de transmitir esse tipo de notícia tão incômoda, tão desconfortável para o governante de plantão, acho que ainda poderemos dormir um sono relativamente tranquilo. Afinal, em países já tomados por ditaduras e totalitarismos, como por exemplo Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e alguns outros remanescentes dinossáuricos pelo mundo, nesses países a imprensa só dá notícias extremamente agradáveis, extremamente favoráveis ao governante, ou então notícias bastante descompromissadas, notícias sobre aspectos bem irrelevantes, como sabemos que ocorreu aqui durante a nossa ditadura militar, em que muitas páginas de jornal, inclusive muitas páginas de capa de jornal, eram preenchidas com piadas ou até mesmo com receitas de bolo. Espero que esse dia não chegue. Realmente espero de coração. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.